Olá, meu nome é Felipe Bento, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Departamento de Filosofia, e o título do meu trabalho é O Problema Crítico à Luz da Obra, Kant, Vida e Doutrina, de Ernest Cassirer. Neste vídeo, eu apresento a abordagem de Ernest Cassirer sobre a doutrina de Immanuel Kant, traçando a trajetória do pensamento kantiano em 3 partes. A primeira fornece uma introdução ao pensamento kantiano, mostrando ali as bases filosóficas de sua doutrina. A segunda foca nos anos de Kant enquanto magíster, professor, explorando o amadurecimento e a solidificação dos seus conceitos, das suas ideias. E na terceira e última parte, o foco recai sobre a descoberta do problema crítico fundamental, evidenciado pela correspondência valiosa entre Kant e o seu aluno e confidente Marcus Hertz. Então, na primeira parte, introdução ao pensamento kantiano. O Kant, ele é um dos filósofos mais influentes da era moderna, conhecido principalmente por sua obra Crítica da Razão Pura. A filosofia kantiana ela aborda a questão fundamental de como é que são possíveis juízos sintéticos a priori. E entre os juízos que fazemos a priori, alguns, vai afirmar Kant, são analíticos, e os outros são sintéticos. Analíticos porque o conteúdo do predicado B, por exemplo, pertence ao sujeito A. Como, por exemplo, dizer que o triângulo tem 3 ângulos. Sintéticos porque o conteúdo do predicado B não pertence ao sujeito A, como, por exemplo, dizer que todos os corpos são pesados. E esses juízos, eles são a priori, porque eles não dependem da experiência, mas que ainda assim são universalmente válidos. E para entender essa questão, Kant propõe que a nossa capacidade de conhecer o mundo não depende apenas dos objetos que nos rodeiam, dos objetos externos, mas também das estruturas internas da nossa mente, que ele chama de categorias do entendimento. O contexto histórico, no que se refere ao conceito de ciência, ele é fundamental para entender Kant. Por quê? Porque as físicas, mecânica newtoniana e o racionalismo de Leibniz, eles moldaram o desenvolvimento do seu pensamento. Porque Kant, ele buscava propor que, embora o conhecimento começasse com a experiência, ele não se origina apenas dela. Então, para isso, Kant, depois de desenvolver esses pensamentos, ele chega em 2 perguntas. Como são possíveis física e matemática como ciência? E é possível metafísica como ciência? Na nossa segunda parte, a gente entende um pouco melhor sobre os anos de magíster do Kant, os anos como professor, porque durante esses anos na Universidade de Königsberg, o Kant amadureceu e solidificou os seus conceitos e ideias primordiais. Ele começou a integrar todas as suas ideias em uma nova abordagem que superava as limitações das suas teorias anteriores. O Kant, ele passou a desenvolver a ideia de que o conhecimento humano é estruturado por suas categorias de entendimento, como causalidade, substância e unidade. E esses conceitos são formas puras da intuição sensível, que estruturam todas as nossas experiências. Ou seja, Kant argumentava que o entendimento, ele organiza e dá sentido à experiência por meio da lógica, da razão. E, além disso, a vida pessoal de Kant ela é marcada por uma rotina rigorosa e uma dedicação meticulosa ao estudo e ao ensino. E isso refletia a sua filosofia, é o que vai dizer Ernest Cassirer. Na última parte, na terceira e crucial parte dessa trajetória do pensamento kantiano, é a descoberta do pensamento do problema crítico fundamental, que é evidenciado pela correspondência entre Kant e Marcus Hertz, que foi o seu aluno e o seu confidente. E essa correspondência, ela lança luz sobre o progresso do pensamento kantiano. Ela é uma fonte preciosa para entender o desenvolvimento das suas ideias. Nessas cartas, Kant discute o problema de justificar o conhecimento a priori, um desafio que ele enfrentava ao tentar explicar como podemos ter conhecimento se é independente da experiência, mas ainda assim significativo e aplicável à realidade. Foi através dessas discussões que Kant refinou sua ideia de que o entendimento a priori é possível, porque ele é condicionado pelas formas de intuição sensível e pelas categorias de entendimento. Ou seja, a mente humana possui estruturas que moldam e organizam a experiência sensorial, permitindo a gente ter conhecimento objetivo do mundo. Essa descoberta foi a descoberta central para a filosofia crítica de Kant, que culmina ali na crítica da razão pura. Essa correspondência entre Kant e o Hertz não só evidencia o desenvolvimento das suas ideias, mas também mostra que à medida que Kant se aprofunda nos detalhes desses problemas, ele é confrontado cada vez mais com a complexidade muito maior da tarefa que ele assumiu. Então, nesse bastidor, surgem novas perguntas cada vez mais complexas. Por fim,
Segundo a interpretação de Cassirer, a doutrina kantiana oferece uma nova forma de pensar a filosofia, que possibilitou uma revolução no pensamento filosófico e estabeleceu ali uma base sólida para o desenvolvimento da filosofia moderna. Esse desenvolvimento, aos olhos ali de Cassirer, nos possibilita uma compreensão mais detalhada e aprofundada das obras de Kant, principalmente de sua obra magna, A Crítica da Razão Pura, mas também das obras originais de Cassirer, como a filosofia das formas simbólicas.